Seja bem-vindo a mais um vídeo review. Hoje eu vou estar testando aqui com vocês esse lápis de cor da Norma nesse desenho aqui do chapéu de palha. Então fica comigo até o final porque eu vou estar contando tudo o que você precisa saber sobre esse lápis aqui. Mas antes de começar, vamos analisar como é a caixinha dele. Eu tô com esse kit de 12 cores, essa é a caixinha. E essa parte que mostra os lápis não é aberta, tem um plástico que ajuda a segurar o lápis. Já que se ele ficar pequeno, ele não vai ter o risco de sair da caixa. Aqui diz que tem uma cor metálica, que é a mina mais grossa, com 4 milímetros de espessura. E além dos 12 lápis, essa caixinha vem com apontador. Já na parte de trás, ela reforça a espessura e a existência de uma cor metálica. Além disso, ela diz que a mina é reforçada, que é macia e dá a dica de usar lápis branco para misturar as cores. E as 12 cores presentes desse kit são branco, pêssego, azul céu, azul real, verde, amarelo, laranja, vermelho escuro, violeta, marrom, preto e prata metálico. Vem escrito o nome das cores em 3 idiomas e também vem a numeração em cada lápis. E vocês devem ter percebido, mas o formato desse lápis é triangular. Esse formato é incrível, pois dá uma boa pegada no lápis, não escorrega na mesa e não machuca a mão. O apontador eu vou deixar um pouco de lado e depois vou contar minha experiência com ele ao decorrer do desenho. Começando a coloração e falando sobre as cores, uma coisa interessante foi eu ter colocado essa referência aqui pra estar testando esse lápis, já que essa referência tem muito personagem, muita cor, então acabou ajudando muito pra eu estar conseguindo chegar em novas tonalidades, usar todas as cores. Por exemplo, o desenho podia ter acabado aqui no Chopper, já que eu usei as 12 cores nele, mas como eu tava limitado só com 12 cores, eu precisei estar trabalhando a mistura de cores durante todo o desenho, tipo no cabelo do Zoro, que eu tava precisando do verde mais clarinho, já que nessa caixinha vem só o verde escuro, então precisei estar misturando o verde, amarelo, branco, pra tá chegando um verde um pouco mais claro, pra tá contornando essa situação. Mas outra cor que eu senti falta também foi o rosa chiclete, já que ele é uma cor muito boa pra você tá fazendo pele e alguns outros detalhes também. E essa cor foi bem mais difícil de chegar. O verde, por exemplo, eu consegui contornar essa situação, mas o rosa eu não consegui chegar num resultado tão bom com ele. Na blusa do Jinbe, que era rosa, eu cheguei numa tonalidade mais parecida, porém não chegou a ser um rosa em si. Eu acho que se eles tivessem trocado o roxo pelo rosa chiclete, ficaria bacana, já que as outras cores são essenciais. Eu acho que tiraria o roxo ou o prata, porém o prata é uma pegada dessa caixa de lápis de cor, já que ela cita até na caixinha em si, que vem essa cor metálica, e também é uma cor muito boa também. Ela só não é tão versátil quanto as outras, mas é um bom lápis também. Já o roxo eu acho ele mais fácil de ficar fazendo, já que você só misturar vermelho com azul, e é uma cor que você não usa tanto em comparação com rosa chiclete, sabe? Eu fico pensando uma pessoa que não tem esse domínio de mistura de cor, tentar chegar nessa tonalidade ia ser bem mais difícil. Se eu que já tenho uma certa experiência tive dificuldade, imagina alguém que não tem uma noção básica. Bom, agora falando sobre a mistura, eu vou começar falando do lápis branco desse kit, que é maravilhoso. Ele é muito bom pra estar clareando, misturar a cor, criar detalhe com branco. Eu já usei esse lápis em outros desenhos. Se você for prestar atenção nos meus vídeos, você com certeza vai ver usando ele pra estar mesclando ou clareando alguma área. Eu uso ele direto há muito tempo, ele nunca me decepcionou. Ele, sem sombra de dúvidas, é o melhor lápis dessa caixa. Então tudo que eu for falar de bom nessa caixa, inclua o branco, e tudo que eu for falar de ruim, esquece o branco, tá bom? Por outro lado, os outros lápis não são tão bons nesse aspecto de estar misturando as cores. Dá pra fazer as misturas, mas geralmente você não consegue encontrar o tom exato que você tá precisando. Isso é um pouco frustrante, principalmente pra quem tá começando a ter um contato assim com mistura de cor, já que se for misturar 2 ou 3 camadas, você já não consegue tá tendo aquela exatidão direitinho na hora de tá colorindo. Ele até dá essa dica aí de você tá usando lápis branco pra tá mesclando as cores, porém em outros lápis, outra marca, funciona super bem. Já com os próprios lápis da Norma, ajuda, ele não gera aquela mescla de cor muito bacana, você ainda assim tem dificuldade pra tá mesclando as cores. Ele ajuda mais a deixar homogêneo, pra misturar não fica muito bacana. Sobre a durabilidade dele, eu realmente me surpreendi. Esse lápis tem uma mina reforçada que aguenta bastante pressão, igual tava prometendo lá na caixinha. Eu testei ele aplicando bastante força em algumas áreas do desenho e a ponta quebrou só uma vez. Isso é um ótimo sinal, principalmente se você levar em consideração que lápis quebra a ponta, independente se é dessa marca, se é de outro. Isso é uma coisa que acontece naturalmente. Naturalmente não, né? Você tem que deixar cair, ou alguma vez tá com quebradinha, não vai quebrar do nada também, né? Mas acontece. A título de comparação, esse lápis é bem mais resistente que a linha Premium dele, já que a linha Premium eu testei um desenho só com ele e teve lápis que saiu bem pequenininho depois que eu finalizei o desenho. Esse aqui não, o lápis já saiu bem mais intacto, já que ela não vai ter aquele cuidado de estar manuseando o lápis com uma pressão mais fraca pra tá durando a ponta. Geralmente ela aperta bastante no papel e esse lápis tem uma resistência muito boa. Por outro lado, a pigmentação deixou um pouco a desejar. Algumas cores funcionam super bem, tipo o prata, o amarelo, o branco ele mescla bem, faz a função dele, mas eu não entendo porque só essas cores funcionaram bem. Eu não sei se é a caixinha que veio com esse tipo de problema ou se são todos assim, mas esses 3 lápis funcionaram bem, 2 para pigmentação e 1 para mescla. Já os outros não tem essa pigmentação tão boa, ele fica um pouco marcado, ele não atinge o tom que tá no lápis, fica um pouco mais esbranquiçado. Não que você não consiga pigmentar, fazer uma sombra com ele, mas eu sinto que ele fica um pouco esbranquiçado, que ele poderia ser um pouco mais pigmentado. Eu trabalhei com ele de 2 formas, aplicando mais pressão e fazendo
em camadas e os dois jeitos eu não consegui chegar numa pigmentação mais elevada que a outra. Os dois eu paro num tom médio. Fazendo uma comparação com o Faber-Castell, o tom escuro desse lápis é como se eu pegasse um tom meio neutro da Faber-Castell e viesse com branco depois, deixando ele mais claro, sabe? Eu senti que ele fica um pouco mais clarinho em relação aos outros lápis de cor. Sobre o conforto desse lápis, ele merece um destaque muito bom. Ele é macio e fácil de apontar, e esse é muito bom, já que tem lápis que é muito ruim, quebra a ponta toda hora. E o formato triangular realmente é muito bom, principalmente para quem vai passar muito tempo desenhando. Geralmente o lápis hexagonal acaba gerando uma pressão em um ponto específico do dedo e ao decorrer do tempo vai doer na mão. Com esse lápis ainda assim dói, mas você não tem aquela pressão em um único ponto específico. Ele ajuda bem mais a distribuição da pressão que você tá fazendo no dedo. Ou pode ser que meu dedo também não tá prestando muita coisa assim também não, né? Tem esse ponto a ser observado. Mas enfim, eu gosto muito dele porque ele é tanto macio quanto confortável pra estar usando. Agora falando sobre o preço, eu paguei cerca de R$35 nesse kit. E se você for dividir o valor por unidade, incluindo apontador, acaba saindo por média de R$2,70 mais ou menos por unidade. Mas sinceramente, só o lápis branco já compensa muito. Se você encontrar ele avulso pra comprar, vale muito a pena, porque ele é um dos melhores lápis brancos que eu já usei nesses 4 anos que eu tô desenhando. Agora o kit como um todo eu achei um pouquinho caro. Tem lápis que você paga bem menos e vem a mesma quantidade de cores e bem semelhante também. Mas lógico que esse lápis não tem as mesmas características que os outros lápis, então não posso usar esse critério de preço e quantidade pra tá vendo se ele é bom ou ruim. Tem que tá analisando as outras coisas também. Mas no geral, eu diria que esse kit é uma boa opção pra você experimentar, testar e conhecer o material, especialmente pra criança, já que ele é macio, resistente, dá pra explorar bastante cor nele. Mas se você tá procurando algo mais profissional, algo com um custo-benefício bom, aí eu acho que ele deixa a desejar, principalmente pela pigmentação e na falta de mistura. Como eu disse, você consegue misturar, você consegue colorir usando ele tranquilamente, porém eu senti que a pintura não ficou tão boa assim, principalmente pela questão do preço também. Por esse valor eu esperava um material com qualidade um pouco maior. Se todos os lápis fossem igual ao lápis branco, essa caixinha seria a melhor de todas. Porém, igual eu falei, alguns lápis são bons, outros já deixam mais a desejar. Então é isso, se você quiser experimentar, ou principalmente recomendar esse material para uma criança, vai com esse lápis que ele é muito bom. Se você quer algo mais profissional ou algo mais custo-benefício, eu vou deixar aqui na descrição um material bem mais em conta, bem mais acessível para você também. E essa caixinha aqui também, caso você tenha gostado dela. Mas agora eu quero saber de você, o que você achou do meu desenho? Você já usou esse kit ou tá pensando em comprar? Me conta aqui nos comentários, eu quero muito saber a sua opinião. E se você ainda não viu, dá uma olhada no meu review da linha Premium ou confere o vídeo que eu fiz cheio de dicas para tá desenhando. Eu tenho certeza que vai te ajudar bastante.